E quando Jesus saiu para a terra, veio ao seu encontro um homem daquela cidade, possesso de demônios, e que havia muito tempo não usava veste, nem habitava em casa, mas entre os sepulcros. Lucas 8:27. Que imagem forte, não é mesmo? Um homem em total descontrole, vivendo na margem da sociedade, em um lugar que evoca o fim, a escuridão, a morte. Este homem não era apenas um andarilho. Ele era um reflexo de uma batalha espiritual intensa, onde forças invisíveis o dominavam, roubando sua identidade, sua dignidade e sua conexão com a humanidade. Sua vida se resumia a uma existência desoladora, marcada pela ausência de vestes, indicando a perda da vergonha e da proteção, e pela reclusão nos sepulcros, um testemunho sombrio de sua profunda alienação. Ele era um grito mudo, em meio ao silêncio da desesperança. Um ser humano reduzido a um espetáculo de sofrimento, esquecido pelas convenções sociais e talvez até mesmo pela própria esperança. A cena nos transporta para um cenário de desolação profunda, onde a presença do homem possesso se torna um ponto focal de perturbação. Não se trata de um simples problema social ou de uma doença mental comum. A narrativa bíblica aponta para uma opressão espiritual que transcende a compreensão humana superficial. A agonia deste homem era palpável, um testemunho vivo de como as trevas podem lançar suas garras sobre a vida de um indivíduo, desmantelando sua essência e aprisionando-o em um ciclo de dor e isolamento. A sua condição não era um acaso, mas o resultado de uma investida de forças que buscavam anular a imagem de Deus nele, transformando-o em um reflexo de seu próprio caos e destruição. Ele vagava, um fantasma entre os mortos, um lembrete sombrio da fragilidade humana diante de um inimigo insidioso que opera nas sombras. O que nos chama a atenção, de imediato, é a intensidade do desespero que emana dessa figura. A falta de vestes não é apenas uma questão de pudor, é um símbolo da nudez da alma, da exposição à vulnerabilidade extrema, da perda de qualquer barreira contra o frio cortante da realidade ou a picada da vergonha. Estar entre os sepulcros, um lugar de descanso final e de ausência de vida, sugere que este homem já se sentia morto em vida, desconectado do fluxo vital que pulsa na comunidade e na presença de Deus. Sua existência se tornou um eco da morte, um prenúncio do que pode acontecer quando a influência maligna se instala sem resistência. Ele era um farol de desordem, um aviso ambulante da devastação que pode ocorrer quando a vida é governada por poderes que não buscam o bem. Este homem não estava apenas doente, ele estava cativo. A descrição, possueço de demônios, nos revela a natureza da sua luta. Não era uma batalha interna de vontades, mas uma invasão externa que usurpava seu controle. As legiões que o atormentavam não eram uma força única, mas um exército de entidades que o subjugavam, o forçando a viver uma vida que não era sua, a agir de maneiras que o afastavam de tudo o que era bom e puro. Essa imagem nos confronta com a realidade de que nem toda luta que enfrentamos em nossa vida tem origem em nossas próprias falhas ou fraquezas. Há batalhas que são travadas em um plano espiritual, onde as forças do mal buscam nos despojar de nossa paz, de nossa alegria e de nosso propósito. O contexto em que Jesus encontra este homem é crucial. Ele se aproxima não com medo ou repulsa, mas com compaixão e um propósito claro. A chegada de Jesus a esta terra, a esta cidade, a este encontro específico, não foi um acaso. Foi um movimento deliberado de Deus para confrontar a escuridão em seu próprio território, para desafiar o domínio do mal e para trazer libertação onde parecia não haver esperança. A história deste homem possesso é um convite para olharmos além das aparências,
para reconhecermos as batalhas que muitas vezes se travam no interior de nossas próprias vidas e de nossas comunidades, e para entendermos que há um poder maior, um amor mais profundo, capaz de nos resgatar das mais sombrias profundezas. A história deste homem, que vivia entre os sepulcros, dominado por uma legião, nos fala de um desespero profundo, de uma vida roubada e de uma existência marcada pela solidão e pelo medo. Ele era um testemunho vivo da devastação que a opressão espiritual pode causar, um reflexo da escuridão que, sem a luz de Cristo, pode nos consumir. Sua condição nos confronta com a dura realidade da batalha, que muitas vezes se trava em nosso íntimo. Uma batalha que, à primeira vista, pode parecer intransponível. Ele nos mostra um cenário onde a esperança parecia ter sido sepultada junto com os mortos, onde a dignidade humana foi despojada e onde a própria identidade se perdeu na escuridão. No entanto, é justamente neste cenário de desolação que a história se torna um farol de esperança, pois é aqui que o poder transformador de Jesus se manifesta de forma avassaladora. A sua presença naquela terra, o seu encontro com este homem, não foi um mero acaso, mas um ato divinamente orquestrado para desafiar o domínio do inferno e para inaugurar um novo capítulo de liberdade. E quando Jesus se aproximou, a legião que habitava aquele homem reconheceu a autoridade suprema do Filho de Deus. Não havia lugar para a escuridão, onde a luz do mundo se manifestava. A voz que clamava não era mais a do homem, mas a das entidades que o aprisionavam, um reconhecimento aterrorizado do poder que não podiam combater. Jesus, com uma autoridade que irrompeu sobre as trevas, não dialogou com a legião, mas com a dor do homem. Ele comandou a saída, e a libertação foi imediata e completa. O homem, antes um espectro vagando entre os mortos, agora estava vestido em seu perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. A transformação não foi gradual. Foi um rompimento radical com o passado, uma restauração instantânea que testemunhou o poder redentor de Cristo. Ele deixou os sepulcros para trás, não para vagar sem rumo, mas para seguir o Mestre, tornando-se um dos primeiros pregadores do Evangelho em sua região, um testemunho vivo do que o poder de Jesus pode fazer. Esta narrativa poderosa do homem possesso de Gadara nos revela verdades profundas sobre a natureza da batalha espiritual e sobre o poder libertador de Jesus. Ele não veio para curar apenas feridas superficiais, mas para arrancar pela raiz os males que nos aprisionam, para nos resgatar das profundezas do desespero e nos devolver à plenitude de quem fomos criados para ser. Aquele homem, antes dominado por legiões, agora proclamava a salvação, provando que a nossa história não precisa ser definida pela escuridão que nos cerca, mas pela luz que Deus acende em nós. A libertação que ele experimentou não foi apenas física ou mental. Foi uma completa restauração da alma, um retorno à comunhão com Deus e com a comunidade. Ele trocou os sepulcros pela presença viva do Salvador, e a sua vida se tornou um hino de louvor e um testemunho do Evangelho. A lição que se desprende deste encontro é que, por mais sombrias e avassaladoras que sejam as forças que nos oprimem, por mais profundas as nossas feridas e mais isolada a nossa existência, a presença de Jesus é sempre um convite à redenção. Ele não se afasta do que é impuro ou do que está perdido. Pelo contrário, ele vai ao encontro do necessitado, do marginalizado, do cativo. A sua compaixão é ilimitada e o seu poder para transformar é absoluto. A história deste homem nos encoraja a não nos rendermos às circunstâncias que parecem nos prender, mas a buscarmos a Jesus com a certeza de que Ele tem o poder de nos arrancar das garras do inimigo e nos devolver a liberdade, a dignidade e a paz que o pecado e as forças das trevas tentaram roubar.
Portanto, que a imagem deste homem que deixou os sepulcros para seguir Jesus nos inspire a nunca desistirmos da esperança. Que possamos reconhecer as legiões em nossas próprias vidas, as dúvidas, os medos, os vícios, as tristezas que tentam nos dominar, e que possamos clamar ao Senhor com a mesma urgência e fé. A libertação que ele operou em Gadara não é um evento isolado na história. É um prenúncio do que ele continua a fazer em cada vida que se entrega a ele. A verdadeira prática começa agora. A prática de confiar, de buscar, de se render à obra transformadora de Cristo. Que possamos, como aquele homem, ser encontrados em nosso juízo, vestidos com a justiça de Deus, e que nossas vidas se tornem um testemunho vivo do poder libertador do Evangelho, proclamando a todos que em Jesus há esperança, cura e vida eterna.